Olá pessoal, o meu nome é Rafael Vinícius e eu tenho um canal aqui no YouTube, uma playlist sobre ansiedade. Se você interessa no tema, então fique conosco. Hoje eu quero contar uma experiência que eu tive com no desenrolar de uma sessão de análise. É, então, assim, vamos sintonizar data e local. Nós estamos hoje no dia 24 de junho de 2020, passando por um processo de pandemia. Eu falo de Araguari, Minas Gerais, e nós estamos em lockdown. Aqui na cidade só funciona serviços essenciais e o resto só funciona como delivery, né? No começo da pandemia, eu me inscrevi em alguns canais e recursos que as pessoas estavam disponibilizando, e uma delas era essas terapias gratuitas para as pessoas que têm ansiedade. Eu passei por várias crises de ansiedade, principalmente durante a pandemia. O que na verdade me começou a diferenciar um relacionamento entre eu e a minha ansiedade. Tanto é que no YouTube aqui a playlist chama Ansiedade, Minha Querida Ansiedade. E nessa sessão que eu estava fazendo com um psicólogo lá de São Paulo, ele inclusive é bem instruído em outras conhecimentos, ele é coordenador do curso de Direito de uma faculdade, está fazendo psicologia e deu certo de fazer o estágio dele me acolhendo por um tempo, claro, né? Nessa terapia. E quero primeiramente até parabenizar os psicólogos que se disponibilizaram, pelo menos às vezes uma vez por semana, em atender as pessoas na pandemia, muitos deles voluntariamente, né? Isso é muito bom para poder ajudar nós que sofremos tanto com isso. E em sofrimento, de sofrimento em sofrimento, sem ser música sertaneja, nós vamos começando a nos reconhecer. E às vezes é difícil a gente reconhecer pela dor. A gente nunca acha que a dor é uma coisa nossa, primoramente, né? Ou às vezes a gente acha que a dor é nossa e se vitimiza com aquilo. A dor, seja ela uma ansiedade, uma preocupação, um medo, alguma coisa que causa sofrimento na gente, né? E às vezes a gente é difícil reconhecer esse aspecto e lidar com ele dentro da nossa cabeça e das nossas emoções. E a análise ajuda muito nisso, então eu recomendo para todas as pessoas fazerem análise. Se não tem dinheiro para pagar, tenta ver se tem algum recurso de estudante, de escola, que está fazendo agora tudo online. Mas faça, gente, isso é muito importante. Então, ontem nós tínhamos a sessão e eu comecei a conversar com eles alguma coisa. Ele sabe já desse canal que eu estou fazendo, ele acha bem bacana. Um paciente está gravando os vídeos para depois até servir de conteúdo observacional, né? De você ver, às vezes, a fala é muito importante na análise, né? E eu relatei para ele um sonho que eu tive em relação à questão do subconsciente, aparecem esses sonhos, né? E ele falou, olha, Rafael, ele falou, o que, que você acha desse sonho? Eu falei, eu acho isso e isso. E eu falei, o que, que você acha desse sonho? Ele falou assim, eu acho isso e aquilo. E aquilo que ele me falou, eu falei, pô, assim, eu vou comentar com vocês, porque tem que abrir o coração, que não adianta ficar escondendo nada, né? Eu faço meditação desde os 14, 15 anos. Não sou mestre em nada de meditação. Mesmo porque também, assim, tem hora. Eu vou até comentar isso depois em outro vídeo, porque ontem eu comecei a escutar uma meditação que, gente, tem muita gente ruim produzindo material. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Porque, querendo ou não, a gente questiona, né? Eu vou comentar sobre o psicólogo, mas deixa eu só comentar sobre essa questão da meditação. Ontem, eu escutando uma meditação, a mulher falou assim: agora você imagine que você está num lugar, meditação guiada, né? E caminhando no campo, e vai em direção a uma linda cachoeira.
veja a cachoeira, entre na cachoeira, agora sinta a cachoeira descendo lentamente da sua cabeça, passando para o corpo. Passando... Gente, a mulher nunca entrou em cachoeira. Cachoeira você não sente, molha de uma vez, entendeu? Aí eu já desconcentro, eu já começo a rir. Então, assim, a gente tem que ter pelo menos uma afinidade com aquilo que a gente está fazendo, que a gente está estudando, né? E aí ele comentou, falou assim, olha, dentro desse sonho eu observo que tem alguém meio que te, não é punindo, mas sabe quando a pessoa às vezes, tipo assim, recrimina, repreende, essa é a palavra. E por um acaso eu nem conhecia a pessoa que aconteceu isso. Alguém inventado ou alguém de outra dimensão dos sonhos lá. E aí eu comentei um fato com ele, que ele já sabia em relação à questão da minha infância, e ele falou assim, olha, você às vezes pode ter despertado e ficado aí guardado alguma questão de culpa. E na minha vida, todas as vezes que eu me perguntava, eu sinto culpa de alguma coisa, eu não me identificava com esse sentimento. Tipo assim, nunca matei ninguém, nunca roubei, nunca prejudiquei ninguém. Na minha cabeça, eu não tinha motivos para eu me sentir culpado. Mas aí o que aconteceu? Quando começou a entrar nesse aspecto de fala, de juntou com essa questão de sonho, com uma cena que aconteceu às vezes no passado, com uma simbologia desse sonho, eu entrei num estado exatamente na cena que era uma cena familiar, né? E eu falei, puxa vida, eu tenho um trauma com essa memória. E eu não tinha salvado ela como culpa. Eu tinha salvado ela como repreensão, né? Eu não sei quem já assistiu um filme que chama Divertidamente. É muito interessante, que é uma simbologia do que acontece com as nossas emoções, com o nosso cérebro. E eu não tinha salvado essa memória como culpa. A culpa, gente, é uma das coisas que baixa a vibração do nosso corpo e da nossa mente. Quando você tem culpa, raiva, ódio, rancor, inveja, tudo isso abaixa a vibração do nossa vibração mesmo, né? São correntes mentais que puxam a gente, às vezes fica arrastando aquele sentimento de ódio. O pessoal às vezes nem sabe, às vezes sabe, mas sabe, é um sentimento realmente muito pesado para arrastar. E a gente às vezes não vai tão longe no nosso progresso espiritual, principalmente. Espiritual não tem nada a ver com religião. Espiritual tem a ver com a elevação da sua vibração de uma maneira mais sutil, harmônica e integrada e plena, que é diferente de baixa vibração, que é o que? Baixa vibração. Você se sentir ofendido, você quer brigar, tudo você tem raiva, tudo você é reativo, a pessoa te fala, te ofende, o governo faz alguma coisa, te ofende, você quer brigar. Esse tipo de vibração é mais baixa comparada àquela pessoa que se integra ao meio ambiente, que se integra aos outros, que percebe os outros a diferença, que não tem rancor, não tem culpa, não tem ódio. Pois bem, eu falei para ele assim, velho, eu vou pensar muito sobre isso, porque eu acho que você descobriu uma caixinha muito importante. Ela tem uma chave importante. Eu não achava que eu tinha culpa, mas naquele momento que eu fui repreendido, eu me senti culpado por uma coisa que eu fiz, que era coisa boba, não tem, tipo assim, não é nada demais. Mas eu guardei aquilo como uma coisa tão profunda e camuflada. Essa que é a questão. Quando a gente se pergunta, você tem culpa? Não tenho culpa de nada não me arrependo de nada não. Mas é uma resposta muito superficial. Quando a gente entra em análise, que a gente vai verificar, às vezes, fatos importantes
da nossa infância, que às vezes remete à vida adulta, essa memória estava salva em outra categoria. Ela não estava salva como culpa, ela estava salva como repreensão, como amedrontamento, como represália, como uma parte moralista que falava dentro de mim. Então eu não me sentia culpado, mas eu me sentia reprimido. Mas quando eu despertei essa caixinha da lembrança de repreensão, lá dentro estava uma memória de culpa, e dentro dessa memória estava a chave para eu poder me libertar de algumas memórias, né? Isso é um processo que já existe e como terapia, chama Ho'oponopono. Para quem não conhece, é uma técnica havaiana de você se libertar de algumas memórias negativas. Que é aquele sinto muito, eu te amo, obrigado, me perdoe, essas coisas. Só sei que a sensação de liberdade, de libertação é tão grande, é tamanha, quando você começa a analisar as coisas da sua infância que você não teve capacidade para digerir muito bem, ou não teve, às vezes, a maturidade suficiente, porque um adulto pensa diferente de uma criança, e quando você está criança, você vai guardando alguns confrontos que você tem. Gente, é libertador. Aí eu chorei, limpei a casa, chorei de novo e falei, gente, eu não acredito, de felicidade, não foi um choro de tristeza, foi um choro de reconhecimento. Eu tinha guardado uma energia há muito tempo que eu não estava percebendo como que às vezes estava agindo em mim. E ela às vezes justifica vários comportamentos que eu tenho hoje como adulto, mas de uma repreensão que guardei na memória. Por isso, pessoal, é muito importante a gente fazer análise, é muito importante a gente ter com quem conversar profundamente. Isso não é coisa que a gente conversa com amigo, com gente de balada, com familiar. Isso são coisas que a gente tem que conversar com pessoas que entendem, que se a gente surtar, tem alguém para amparar a gente. E se a gente surtar, a gente entender que isso também é normal, né? Então, façam análise. Eu estou dando um depoimento aqui para vocês de como que foi importante para mim resolver uma questão, mas tem muitas outras questões a serem resolvidas. Só que a gente só pode conversar isso com uma pessoa que é profissional, uma pessoa que é segura, uma pessoa que vai entender o que a gente está falando de uma maneira que a gente às vezes, como a gente não tem muito hábito de falar essas coisas muito íntimas, que a gente se sente um pouco repreendido também. E primeiro também que a gente não tem que comentar isso com ninguém, porque são coisas íntimas da gente. O profissional tem um sigilo profissional. Então é muito importante também que a gente tenha pessoas que saibam conduzir corretamente essa descoberta nossa de nós mesmos, né? Um grande abraço para vocês. Lembre de se inscrever no canal quem não se inscreveu ainda, ativar o sininho se esse conteúdo faz sentido para você. E eu estou aqui no processo de descoberta de mim mesmo e recomendo a todos que façam. É dolorido, a gente chora, a gente reluta, mas é a coisa mais importante a ser feita dentro de um processo de evolução, porque você começa a limpar algumas memórias que estavam com resíduo muito denso e se realmente liberta. Não tem mais sentido eu ficar puxando uma âncora no meu caminho de raiva, uma âncora de rancor, uma âncora de culpa, que aquilo já não vai me levar a lugar nenhum. Pelo contrário, aquilo me impede, ou eu tenho que fazer mais esforço porque eu estou puxando aquilo ao caminhar. Análise é muito importante. Um grande abraço para vocês. Até mais.